Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Leds Indoor. Eu sou o Danilo Coelho e hoje estamos aqui para falar sobre um tema que vai elevar o seu cultivo para o próximo nível. Se você quer montar ou otimizar um sistema de irrigação ou de hidroponia, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês os produtos que você precisa utilizar tanto para fazer um sistema de irriga quanto de hidroponia, até porque não é só de LED e fertilizante que a planta vive, ela precisa também de uma água controlada e na medida. Mas antes da gente partir para o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar criando esses conteúdos de qualidade para vocês. No cultivo, a irrigação é o que garante constância e controle. Então, se você rega demais sua planta, ela começa a amarelar, até às vezes meio que murchar, parecendo que é falta de água. Se você rega de menos, ela começa a secar, ficar meio pálida. Então, quando a gente trabalha com uma irrigação automatizada, é para que essa água que está chegando no vaso, ela chegue igual em todos eles, né? Por isso que a gente vai ter ali os microtubos, né? Tamanhos ideais, etc, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a ideia de fazer uma irrigação automática é para otimizar e melhorar a absorção do seu cultivo. Então, para você montar uma irrigação, hoje em dia é muito difícil você encontrar um produto bem plug and play, assim, sabe? Que já vem montado. Até porque vai variar muito conforme tamanho de ambiente, quantidade de vaso, né? Você pode ter uma estufa de 1 por 1 e fazer 4 plantas. Tem outra pessoa que pode ter uma estufa de 1 por 1 e fazer 16 plantas, né? Então, sistemas, ele acaba tendo que ser modular e hoje em dia, na maior parte das vezes, cada cultivador monta o seu sistema. Então, a gente vai precisar de mangueira, conectores e gotejadores. Todos esses itens você acha em casa de aquário, casa de piscina, né? Esses são os itens básicos. Depois disso, bomba e oxigenador. Então a gente vai ter que ter uma bomba para levar essa água ali do recipiente, né, do tambor até as suas plantas. E também um temporizador para o tempo, né? Qual que é o horário e qual o tempo que essa bomba vai ligar para fazer a irrigação. Dependendo de como você for montar, vai ser necessário também algum filtro, alguma válvula, né? Por exemplo, quero manter uma água 100% ali limpa. Provavelmente você vai ter um filtro de osmose, né? Osmose reversa, alguma coisa do tipo assim para limpar a água antes de chegar no seu reservatório. E as válvulas ali para você ir podendo abrir e fechando o seu sistema conforme a necessidade. Então, basicamente é isso. Uma bomba dentro de um reservatório, uma mangueira principal. Depois dessa mangueira principal, você vai precisar de um distribuidor de microtubos. E aí, essa cabecinha, né, normalmente ali a nossa de 12 saídas, você consegue atender 12 vasos ou até mesmo multiplicar para 24. E aí vai entender, né, se você vai levar uma mangueirinha por vaso ou 2 mangueiras por vaso. Então, o sistema básico seria esse. E a ideia é, esses microtubos, todos eles precisam ter o mesmo tamanho. Se você tiver um microtubo de 30 centímetros, porque a planta está perto do reservatório, e um microtubo de 1 metro, porque a planta está mais longe, essa planta que está com o tubinho de 30 centímetros vai receber água muito mais rápido do que a de 1 metro. E aí você não vai estar fazendo uma irrigação da maneira correta, né? Então, montou um sistema e cada vaso está recebendo uma quantidade de água diferente. Então, antes de colocar no vaso, você precisa, né, montar todas as mangueiras, conectar, fazer o teste, né, de fluxo de água. Liguei a bomba ali 30 segundos. Quanto de fluxo de água rolou em cada mangueira? Para você entender, né, qual que é o tempo que vai ligar e de quanto em quanto tempo você precisa fazer essa irrigação. Tipo assim, imagina, você faz um bagulho daquele ali de 24 mangueiras. E para você testar o fluxo para ver se as 24 tá caindo... O que eu fazia? Comprava vários copinhos desse de festa, descartável de 400 ml, aí eu colocava um microtubo em cada um, ligo. Aí eles têm que estar num nível, tipo, igual. Dependendo da altura que tá esse reservatório e a altura do vaso, esse ar faz o fluxo de água não parar. Então você tem que ter uma válvula de respiro, para na hora que terminar a bomba, joga o respiro, libera todo o ar, porque senão a água continua, tá ligado? Uma vez, no início, teve uma vez que eu fui viajar e tava nessa, eu colocava o tambor aqui, tipo a estufa no chão, eu colocava o tambor do lado, a bomba lá, ligava, na hora que eu desligava ele não parava, continuava. Eu levantava a planta, por exemplo, parava de gotejar. Aí eu, caralho, e agora? E eu não sabia dessa do respiro, do ar na época, aí, mano, sei lá, 2016. Aí o que eu fiz? Ficava no segundo andar, o quarto. Lá na escada, lá embaixo. Foi aquela foto lá. Aí o quarto era do lado da escada, tá ligado? Aí eu coloquei o tambor pra baixo. Mano, durou 25 dias a regra. E pra quem quer dar um passo além, a gente tem a hidroponia.
Claro, né? Esse passo além vai variar muito da sua necessidade. Quando a gente fala um passo além ser a hidroponia, é porque a gente não tem o solo, né? A raiz normalmente ela vai estar ali diretamente em contato com a água, né? Ou pendurada ali, tendo irrigações, né? Tendo água passando por essa raiz de tempos em tempos. Então, o que acontece? Quando você não tem uma mídia de substrato ali, você consegue ter essa alimentação muito mais direta na raiz, né? Em vez da nutrição molhar o substrato e a raiz absorver desse substrato conforme ali o tempo e tal, não, tá passando, tá absorvendo, tá passando, tá absorvendo, tá mergulhado na água, tá absorvendo nutriente. Então é muito mais direto, né? Como se fosse uma bomba ali para as plantas. Mas claro, né? Um cultivo hidropônico onde você não tem uma mídia ali, onde vai ter disponível a água para a planta, né? Durante um tempo para ela absorver, você tem que ter um controle muito maior de pH, de EC e também temperatura dessa água, né? Porque se essa água tá circulando, tá batendo, tem uma bomba ali, ela pode esquentar a água e também da energia, né? Porque a gente está utilizando equipamentos elétricos ali para que essa água fique em circulação. Se a sua bomba parar, se a sua energia cair ali por algumas horas e você não estiver próximo do cultivo, você pode perder todo ele por falta de oxigenação, de água na sua raiz. Esse tipo de cultivo, você vai encontrar ele muito mais em cultivos ali industriais, profissionais. Claro, tem muito cultivador caseiro ali que também está fazendo a sua hidroponia, né, como em outras culturas, mas é muito mais normal a gente ver quando a gente vai para o industrial ser trabalhado muito mais ali com uma hidroponia, semi-hidroponia, do que num substrato em si, né? Isso muito mais pelo controle, questão de pragas, né? Muito mais difícil quando você não tem um substrato ali, você consegue eliminar algumas pragas que poderiam vir no cultivo, né? Então, existem alguns benefícios, mas como eu falei, um controle, um cuidado muito maior. Então, para esse sistema de hidroponia, vai variar um pouquinho dos equipamentos, né? O lugar onde você vai estar apoiado a sua planta, ele pode variar bastante. Então, você vai precisar também aí de bombas submersas, bombas periféricas, bandejas, né, de drenagem de água ali, ou cano PVC, como eu falei, né, algum lugar ali para ter o suporte da planta, sistemas DWC, aeropônicos, né, então entender, essa minha hidroponia, a água vai ficar fluindo constantemente, passando pela raiz o tempo inteiro, 24 horas, não, eu vou dar esguichos de tempos em tempos, né, então liga um período, desliga, passou alguns minutinhos, liga de novo, não, ela vai ficar mergulhada na água, então cada sistema desse, né, de como a raiz vai se comportar ali nessa parte da irrigação, né, da hidroponia, muda o nome do sistema, que seria essas nomenclaturas, né, que são NFT, DWC, aeropônicos, que nada mais é o sistema que você vai utilizar de hidroponia, mas todos eles a raiz vai estar sempre sem substrato e mais em contato com a água diretamente. Alguns outros itens vêm lá da irrigação também, né, gente? Não pode deixar de usar. Medidor de pH, medidor de EC, os timers, né? Então, timer é a primeira coisa. Confere se ele tá no on ali, senão o sistema não vai rodar. Então é isso, galera. Irrigação e hidroponia são sinônimos de evolução no cultivo, mas claro, tudo depende da sua necessidade, do estilo, da sua demanda, né? Então não significa que você que está fazendo na turfo-perlita, no coco, na lã de rocha, no orgânico, não vai ter uma eficiência igual ali o que você tem na hidroponia. E como a gente sabe que não é muito comum você ter aí bastante informação, né, sobre o sistema hidropônico, como funciona, montagem, etc. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, chama a galera da consultoria aqui da Let's Indoor, que vai te dar um auxílio, vai explicar. Se você já tem um sistema, vai te auxiliar, entender se está tendo algum problema ou não, ou até mesmo montar um sistema do zero aí, seja ele de irrigação ou de hidroponia. Então, galera, não esquece de deixar o like, comenta aí embaixo se você já tem um sistema hidropônico, se você apanhou, né, no sistema hidropônico, se fez que nem eu na primeira irrigação que deixou todas as plantas morrer. Conta a história aí pra gente, vamos entender um pouquinho e também se tiver alguma dúvida para poder auxiliar vocês. Então, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.